Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Hoje eu vou analisar o crânio do Renato Amoedo, ou Renato 38. É um cara que está bem conhecido aí na internet, fala bastante sobre Bitcoin, né? Fala sobre conteúdos mais focados para o público masculino. Me parece que ele tem uma comunicação bem rápida, né? Um cara bem preciso no que fala, e ele traz um tipo de comunicação bem visceral. Muitas vezes choca, impacta as pessoas. Hoje eu quero falar do crânio híbrido. É o crânio que transita entre as três esferas: lógica matemática, criatividade, espiritualidade, né? e a parte filosófica, e também a parte física. Então, já vou começar analisando o crânio dele aqui na parte da frente. Ele tem uma testa mais quadrada, né? Você vai perceber em outras imagens ali que ela é bem quadrada e ela tem um pouco de rampa, né? Mas a principal característica dele é o topo de cabeça muito elevado, né? Acho que é a principal característica dele. Ele tem um rosto menor do que a parte de cima. Acima dos olhos se chama neurocrânio, abaixo dos olhos se chama viscerocrânio. Então você consegue perceber que a distância dos olhos dele até o topo da cabeça é muito grande. Então quer dizer que ele tem muito processamento aqui nessa parte de cima, né? Geralmente essa característica está muito presente entre políticos, advogados, arquitetos, né? Grandes escritores, grandes filósofos, padres, presidentes. Dá um Google aí, vai olhando os presidentes dos países, né? Você vai perceber que a maioria esmagadora tem um topo de cabeça muito elevado. Alguns mais, outros menos, mas você vai perceber que é uma das principais características dessas pessoas, né? Aqui na segunda imagem, você consegue perceber que, além de uma testa quadrada em rampa, ele também tem um topo de cabeça muito elevado, mas também uma nuca, né? A nuca dele é um pouco mais acentuada, ó. Lembra que eu falo que uma nuca média, uma nuca longa, geralmente dá mais eletricidade corporal? Quanto maior é a nuca de uma pessoa, maior a capacidade física que ela tem, né? Para resistir, para sofrer escassez, pressão, né? São pessoas que conseguem passar muito tempo sem comer, por exemplo. Então, a nuca ela acaba dando essa capacidade para o indivíduo. Muita eletricidade aqui na parte de trás. Muito mais neurônios nessa parte para realmente performar bem. Então é um cara que eu acho que dificilmente ele ficou gordo ao longo da vida, né? É um cara aí que provavelmente sempre manteve uma estabilidade física com um pouco mais de facilidade. A testa dele é quadrada em rampa, característica de comunicador, né? Pessoas que têm uma testa quadrada em rampa, elas acabam sendo comunicadores por natureza. Elas têm um pouco mais de facilidade de ser sensível a dados, né, às pessoas, ao mundo, e conseguir também usar a parte lógica, né? Pessoas de testa muito reduzida e arredondada, elas são muito mais sensíveis. Elas usam muito os 5 sentidos. No caso do Renato Amoedo, ele é um cara que tem uma testa um pouco puxada em rampa, porém quadrada. Isso quer dizer que ele mescla entre a lógica e a sensibilidade. O comunicador ele precisa ter essa característica, né? Se você é uma pessoa boa de lábia, boa para trocar ideia, boa para processar dados e retornar, falar de volta, né, responder, geralmente você tem essa característica. Então aqui você consegue perceber que é bem quadrada a testa dele. É uma testa de 3 a 4 dedos, né? Ou seja, muito volume aqui no pré-frontal, né? Porém não tanto quanto uma pessoa muito científica, por exemplo, um grande matemático, um grande astrofísico, né? Pessoas que usam muito a testa, muito do raciocínio lógico, vamos dizer assim, né? Muito provavelmente é por isso que ele tem essa performance na comunicação. É um cara que consegue se comunicar muito facilmente com qualquer tipo de pessoa. É claro que ele tem a frequência dele, né? Ele tem aí sua velocidade, seu jeito de falar, né? Mas uma testa quadrada em rampa, unida a um topo de cabeça muito elevado, acaba dando muita capacidade para essa pessoa realmente se comunicar, né? É um cara que muito provavelmente já leu muito na vida, é um cara que já passou aí por várias formações. Além disso, eu falo do crânio híbrido que quando ele se coloca em ambientes muito hostis, muito duros, ele acaba performando muito bem. É o melhor crânio para você se pôr em situações adversas, né? Você usa muito a sua lógica,
muito a sua comunicação, muito a sua parte filosófica, criativa e espiritual e também a parte física. Então, pessoas que têm uma nuca muito alongada, elas acabam tendo mais capacidade para realmente gerenciar o corpo, né? Por isso que eu falo que é híbrido. Ele tem nuca, ele tem muito topo de cabeça e ele tem muita testa, né? Então, geralmente essas pessoas sofrem bastante se elas não são disciplinadas. A disciplina é um problema para elas, por natureza. Só que quando elas conseguem lidar com isso, conseguem se autogerenciar, conseguem lidar com as 3 linhas de frente, acabam fazendo coisas incríveis. Recentemente eu fiz um vídeo do David Goggins, né? O David Goggins é um ex-SEAL, é um cara que também já passou por situações adversas e ele mantém o corpo dele sob uma certa frequência hoje em dia. É um cara aí que não só se desenvolveu fisicamente, mas também de forma filosófica e também matemática, né? Eu quero te lembrar que os SEALs, eles realmente são colocados em ambientes muito hostis. No caso do Renato Amoedo, é um cara que já estudou bastante, é um cara que já escreveu também, tem suas filosofias próprias, tem várias referências de escritores, de filósofos, de grandes crânios por aí, né? E também já lidou bastante com o ambiente físico. Se eu não me engano, ele é legista, então ele já viu muita cena dramática, né? Você consegue perceber aqui que os olhos dele são olhos de caçador. Ele deve ter algum tipo de condição aí. Eu acho que ele já comentou alguma coisa ali que eu vi em um vídeo ou outro dele. Mas, no geral, olhos de caçador muito cerrados geralmente são olhos de pessoas mais precisas, né? Pessoas que são pouco expressivas, elas não ficam mostrando tanto os dentes. No caso dele, ele é um comunicador, então ele usa os dentes na comunicação dele. Dentes são fratura exposta, né? Quando você mostra seus dentes, você está se expondo. É a única parte do corpo onde realmente você está expondo os seus ossos, né? Então, perceba que pessoas de testa muito curta, muito pequenininha, são mais expressivas com o rosto, né? Com o corpo também. Pessoas de testa muito grande, muito quadrada, elas são pouco expressivas com o rosto. Então, como ele é um comunicador de testa em rampa, ele acaba sendo bastante expressivo com o rosto, mas pelo visto na hora certa. Então, fazendo um resumão geral aqui do crânio do Renato Amoedo. Testa quadrada em rampa, provavelmente de 3,5 dedos, 4 dedos no máximo. Muita lógica matemática, porém também muita sensibilidade ao mundo, né? Isso ajuda bastante aqui, ó, no processamento dos 5 sentidos. Topo de cabeça muito elevado, né? É a principal característica dele, é o que realmente traz aí muita capacidade nessa parte filosófica, criativa, espiritual. Você vai notar nos assuntos dele que geralmente ele transita entre isso, né? Ele fala bastante ali de filosofia, de questões sociais, fala também muito de espiritualidade, pelo visto, né? Unido a uma nuca muito alongada, isso acaba dando ali uma sensibilidade maior para o mundo físico, ou seja, ele escuta bem, ele sente cheiros com muito mais facilidade, né? Ele usa a boca bem, tato, olfato, paladar, visão e audição. Não tem como as pessoas serem 100%, serem muito habilidosas em todas, né? Mas geralmente o híbrido ele costuma performar, né? Usando as 3 linhas de frente: testa, topo e nuca, né? Então, Renato 38 ou Renato Amoedo é um cara aí que consegue transitar entre as 3 camadas, né? Físico, filosófico e a parte matemática, lógica, né? Então, comunicador por natureza, tá? Os híbridos, eles têm essa capacidade, né? Porque no fim o ser humano ele tem muito da comunicação. Seja uma pessoa de testa curta ou uma pessoa de testa muito grande, ele precisa se comunicar, né? A gente percebe que uma pessoa é muito comunicativa ali, no momento que ela começa a se expressar. Então, pelo visto, é um cara que consegue fazer aí uma transição entre as esferas, né? Muito provavelmente, se você sentar para conversar sobre questões lógicas, ele vai performar. Se você começar a falar de coisas filosóficas, criativas, coisas espirituais, ele vai conversar contigo sobre isso, né? E se você também começar a falar sobre questões físicas, questões sobre o corpo, né?
ele geralmente também vai ter uma performance boa, né? O papel dos híbridos nesse mundo geralmente é traduzir questões complexas para pessoas simples. É como se ele utilizasse 3 lentes, 3 óticas, né? A parte lógica, a parte filosófica, a parte física. Então eu acho que dificilmente esse cara ele permaneceu com altos níveis de gordura no corpo ao longo da vida, né? Isso é uma característica de uma pessoa de nuca longa. Quanto mais longa é a nuca, mais magrinha é essa pessoa, mais capacidade para passar por escassez, fome, dificuldade, dureza, né? Estresse físico. Então, essa foi a análise do nosso Renato Amoedo, né? Depois deixa nos comentários aí se a análise que eu fiz faz sentido. A principal característica dele é realmente o topo de cabeça muito elevado, né? Pessoas assim, elas têm muito mais facilidade para escrita, muito mais facilidade para chegar em certas conclusões filosóficas, se atentar a questões sociais, né? Como eu te disse anteriormente aí, esse crânio, esse topo de cabeça, ele está muito presente ali na política, né? No meio religioso, no meio criativo. Grandes músicos, grandes escritores. O próprio Silvio Santos tem bastante topo de cabeça, né? Tom Jobim. Outro cara que tem muito topo de cabeça também é o Tim Maia, sabe? Você vai vendo que nesse meio filosófico, criativo e espiritual, o topo de cabeça é uma característica muito comum, né? Grandes pintores também têm essa característica. Enfim, deixa seu comentário aí e me fala se essa análise fez sentido. Se você também quiser receber uma análise, manda um direct para mim lá no Instagram, né? Envia uma foto de rosto e uma foto de lado do seu crânio, que eu vou te enviar uma análise por áudio para você conseguir comparar. No fim, todos nós estamos sobre uma condição, né? E essa condição é ditada pelo nosso formato de crânio. A sua distribuição neural, os seus neurônios dentro da sua cabeça, eles estão compactados. Alguns estão mais puxados para cima, outros mais puxados para trás e outros mais puxados para frente. Alguns são híbridos. Eles têm um pouco na frente, um pouco no topo, um pouco na nuca, né? Todos nós estamos sob certas condições. A grande questão não se trata do seu crânio, se trata do que você vai fazer com isso. Então, quanto mais você conseguir se descobrir, quanto mais você conseguir se analisar, se autogerenciar, mais você vai descobrir as ferramentas que você tem para ir para campo e mais você vai eliminar a maioria das besteiras que não batem com as suas competências naturais. Um forte abraço aí para vocês, meus amigos.